Pegue a tua Bíblia juntamente comigo. Salmos de número 100. Quem for achando vai dando um glória a Deus aí. Glória a Deus, eu achei, estou aqui, estou vivo. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Quem crê, diga amém. Vamos fazer uma oração, querido. Depois que nós encerrarmos essa oração, eu convoco a você a aplaudir ao Senhor depois que nós oramos com toda a vida, e você glorificar esse Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esse momento. Já estamos na tua casa e podemos engrandecer o teu nome. Toma os nossos corações nas tuas mãos, Senhor, e que nós possamos render a ti o melhor louvor, a melhor adoração. Pai amado e querido, fica conosco. Abençoa a vida do Ministério Azaf, cada integrante, os irmãos que aqui estão e o preletor dessa noite, Pai. Que o Senhor seja glorificado nos hinos, através da mensagem, e em tudo que nós fizemos aqui, o Senhor seja o centro. Nós te louvamos, nós te bendizemos, rendemos a ti a honra, rendemos a ti a glória, rendemos a ti o poder, porque tu és, Senhor, digno de louvor, o que era, o que é e o que há de vir, o leão da tribo de Judá. Nós te exaltamos, Senhor, e te aplaudimos com vida nesse momento, e exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos aqui, mais uma oportunidade de adorar a esse Deus que Ele nos sustentou para que a gente pudesse passar mais um dia, para que a gente pudesse estar aqui, para bendizer o nome dEle. Nós devemos agradecer a esse Deus por tudo que Ele nos tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não digo, sou teu, sou teu. Aleluia. Glórias a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não digo,
que nós recebemos, toda a glória, tudo é o Senhor, Pai. Glorifique esse Deus, aplaude esse Deus, porque Ele merece muito mais. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Esse louvor, ele fala que muitas vezes, às vezes que estamos com dificuldades. Abacuque escreveu isso, essa passagem se encontra lá em Abacuque. E as pessoas que estavam naquela sociedade, elas estavam negligenciando a Deus, estavam rejeitando a Deus. E Abacuque, com sentimento, falando: poxa, está dando tudo errado. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário. E eu que estou servindo a Deus, eu que estou tentando buscar Deus, estou sofrendo com isso. Mas no final, nesse conflito que Abacuque estava sofrendo ali, ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo que não haja ovelhas, as vacas não estejam nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E nós somos salvos por Ele. Nós devemos agradecer a Ele e adorá-lo. Glórias a Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me ganhem, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glórias a Deus. Vamos adorá-lo em qualquer circunstância. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glórias a Deus, aleluia, aplauda esse Deus, porque Ele merece honra, glória e louvor. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro.
Nós viemos aqui hoje. O Senhor, Ele está ministrando no meu coração que ao sair de casa, é perto daqui, Ele veio falando que Ele cuida de mim de uma forma especial. E Ele me mostrou numa simples saída de não dar nem 5 minutos de casa até a igreja, o quanto Ele cuida de nós. Do mesmo jeito que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. O Senhor, Ele é tão impressionante, Ele é tão espetacular que às vezes a gente perde o foco. E Ele fala com o jeito que nós precisamos. Fala: filho, presta atenção, olhe para as coisas simples, veja o que eu estou querendo. A dificuldade que às vezes a gente passa é para entender, é para compreender algumas coisas, não agora, mas lá na frente. Se cada pessoa que está aqui voltar há 2 anos atrás, quem era você? Onde você estava? Quantas pessoas não poderiam estar ao seu lado? Mas o Senhor, Ele é tão bondoso que cuidou de você. O Senhor, Ele cuida de nós de um jeito muito, 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 muito impressionante. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, pegassem a Bíblia, abrissem lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 13. Aleluia, glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Ele fez torto? No dia da prosperidade, no dia que estiver tudo bem, no dia que você estiver tranquilo, fique alegre, goza do bem. Mas no dia da adversidade, no dia que as pessoas olharem para você e te acusarem de algo que você não fez, no dia que está dando tudo errado, olha o que fala: considera, porque também Deus fez este em oposição àquele. Ou seja, Deus também coloca as coisas contra nós. Para quê? Para nós aprendermos, para nós nos esforçar, para crescer, para entender o propósito que Ele quer para a nossa vida. Continuando: para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Irmãos, essa palavra falou muito comigo, porque às vezes a gente reclama que está difícil, mas nós devemos, em qualquer momento, render ao Senhor a nossa vida, render no sentido de consagrar. E esse hino, esse louvor, fala muito bem isso. Estamos aqui, Senhor, nos entregando a Ti. Não interessa o que você está passando, se você está feliz ou se você está triste, mas o que interessa é o seu coração sincero. Glórias a Deus. Adore ao Senhor com esse louvor, com tudo que você tem, com toda a sua alma. Aleluia, Senhor.
deu para nós. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos purifica com o teu sangue. Não merecemos, mas o Senhor faz isso por nós. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos e vamos adorar a Deus com tudo que nós temos. Presbítero Gilmar, ore para nós pelas ofertas. Glórias a Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este momento que nós vamos compartilhar a vida financeira, Senhor, com a tua igreja. Abençoa os ministros, ofertantes, abençoa também aqueles que não são, Senhor, e a casa deles possam ser visitadas também em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O Senhor, Ele tem poder para salvar. Ele salva. Ele liberta. Assim como o Senhor nos salvou, Ele também pode salvar aquelas pessoas que nós queremos. Glórias a Deus, exalte a Ele. Nós estamos aqui para fazer isso, para vencer o nome de Cristo. Aplauda esse Deus. Ele é o nosso Deus.
Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por morrer na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitar. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Presbítero Gilmar. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. E os irmãos também podem se assentar. Obrigado. Graças a Jesus. Todos os vivos dentro desta igreja digam amém. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e somos mais do que vencedores em qualquer situação, seja na dor, seja na alegria. Deus nos convida a nos mantermos fiéis à aliança que Ele instituiu através de Jesus Cristo. Temos um pedido de oração aqui. Houve um acidente de carro domingo, e a senhora Marinete sofreu um acidente de carro na Avenida da Saudade. Ela está na UTI. Então vamos interceder. Senhor nosso Deus e querido Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o poderoso, o invencível, o fabuloso Deus, nós acreditamos no Teu poder grandioso. Nós acreditamos que o Senhor é poderoso para alcançar a dona Marinete, Senhor, aonde quer que ela esteja. E que nós pedimos, Senhor, uma intervenção Sua, pronta, suficiente, Senhor, para restaurá-la. Que o Senhor possa estar guiando os médicos. Oh, meu Deus, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde dela, no nome santo do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. As crianças venham à frente para que oremos, para ir até o cultinho de vocês, ou já foram? Já foram? Ok. Graças a Deus. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. A Sua palavra, ó Deus, no Salmo 19, a Bíblia diz que ela é mais doce do que o mel, é mais doce do que o licor dos favos. Esta palavra que Deus nos deixou escrita é uma palavra que foi produzida pelo Espírito Santo de Deus para produzir transformação. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós temos que entender que Deus tem um objetivo. E qual é o objetivo de Deus através da sua palavra? O objetivo de Deus é fazer com que nós fiquemos cada vez mais semelhante à pessoa de Jesus, não na divindade, não, em absoluto, mas aquilo que Jesus foi como ser humano. Deus acredita que pode fazer você ser uma pessoa santa também, uma pessoa totalmente entregue a Ele, de santidade. Deus acredita que tem esse projeto na tua vida, de tornar semelhante a Jesus. No conceito da moral, no conceito da ética, Deus quer te transformar. E Deus tem várias ferramentas de trabalho. E que nós entendemos ser a principal é a palavra de Deus. Então, nesta noite, é bom que a gente sempre se lembre que não é uma noite simples, ou simplesmente para ouvir uma mensagem a mais, aonde a qualidade do português, do idioma, da língua falada, os acentos, os não acentos, é quem devem ser avaliados.
mas o teor da palavra de Deus. O que ela está falando para mim nesta noite? No que a palavra de Deus quer me transformar? O que ela quer de mim? O que ela requer de mim? Então hoje, meu irmão e minha irmã, é uma ótima oportunidade realmente, tanto para você como para mim, para sairmos melhores do que entramos nessa igreja. E Deus tem esse elevado propósito e vai trabalhar dia após dia na tua vida para atingir esse objetivo. Vamos começar a pregação nesta noite para contar uma linda história. A princípio, essa pregação poderia ter o título A Glória do Filho. Não vou entrar muito em detalhes, vocês vão perceber o que é a glória do Filho. Então essa pregação poderia ser intitulada A Glória do Filho. Mas de que filho nós estamos falando? A história desse filho vai começar em Gênesis capítulo 12, com a separação de Abraão. Aquela mensagem que nós conhecemos, aquele texto que nós conhecemos: sai da tua terra e de tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Essa história da glória do filho vai começar aí, na separação de Abraão para uma grande obra. E esse patriarca hebreu, ele vai receber algumas honrarias da Bíblia interessante. Um pouquinho mais para frente de Gênesis 12, a Bíblia vai falar que Deus tributou justiça a Abraão. Abraão recebeu o dom da justiça, porque creu em Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, esse homem que é justificado por Deus por causa da sua fé, em 2 Crônicas ele vai receber mais uma honraria da Bíblia. Em 2 Crônicas 27, Tiago 2:23, ele vai ser chamado de amigo de Deus. O amigo de Deus, Abraão, o homem justificado por Deus, o homem amigo de Deus. E a história da glória do filho começa assim, com a separação desse patriarca. Abraão, no capítulo 17, quando fala que ele vai ter filhos, engraçado que a gente se lembra só do capítulo 18, mas ele dá um sorriso. Ele sorri, por quê? Ele sabe que ele já é uma pessoa de idade avançada, e já há uma comunicação ali no 17, de que ele seria pai. E Abraão dá um riso ali, sorri de uma maneira. No capítulo 18, Sara estava fazendo as suas tarefas, e ela escuta o anjo do Senhor falar sobre a futura gravidez dela, e Sara sorri também. O anjo fala: por que você está sorrindo? Não, eu não sorri. Você sorriu, você riu. E passado o tempo dado pelos anjos, vai nascer um menino, né? Um menino chamado Isaac, que significa riso. A linda história começa com Abraão, a glória do filho. Passa por Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó tem os seus 12 filhos. E antes de Abraão morrer, Deus faz uma revelação para ele: olha, a tua descendência será escrava num país estrangeiro e vai permanecer lá pelo menos 400 anos como escravo dessa nação, mas não te preocupes, eu julgarei a nação que os escravizou e eles vão sair lá com grandes bens.
com grande bênção. Mas os seus descendentes voltarão para lá na 4ª geração apenas. Pois somente nesse período que os amorreus estarão prontos para o juízo. A grande história começa assim. A glória do Filho. A glória do Filho. E Israel sai do Egito. Vamos ver agora, vamos abrir nossa Bíblia em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. E eu vou ler do versículo 1 ao 10. Então, a princípio esse sermão, essa pregação se chamará A Glória do Filho. Abraão e Isaac, Jacó, e Jacó, os 12 patriarcas. Vamos lá. Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. E no entanto, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baais, queimavam incenso aos ídolos. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando pela mão. Mas eles não perceberam que era eu quem cuidava deles. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até o seu rosto uma criança. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para o Egito. A Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada devastará suas cidades, exterminará seus filhos e demolirá suas fortalezas. Então Israel vai permanecer durante 400 anos no Egito, e aqui Deus vai falar: olha só, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Pela Bíblia, nós podemos rastrear o relacionamento entre Deus e Israel. Pela Bíblia você vai poder perceber que muitas das expressões contidas no Novo Testamento já se encontravam no Antigo. Então, Israel, quem era Israel? Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. Em Êxodo 19:5, olha Israel, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, vocês serão uma nação sacerdotal para mim. O povo de Deus, Israel, nação sacerdotal. E a Bíblia vai dar um título muito interessante, além desses títulos. E Israel era a nação primogênita de Deus. Em Êxodo 4:22 vai falar que Israel, dentre todas as nações, era a nação primogênita de Deus. Uma linda história. A glória do Filho é a glória do Filho de Deus do Antigo Testamento, que é Israel, a nação santa, o sacerdócio real de Deus do Antigo Testamento, a glória do Filho. E Israel, olha só, através das Escrituras, ele era o primogênito de Deus. O que é primogenitura? A primogenitura era uma honra. O primogênito ocupava um lugar de honra na família. Era o mais proeminente, o mais destacado. Era o primogênito, pela lei. E Israel era esse primogênito.
a nação primogênita de Deus no mundo. E eles estavam a caminho pelo deserto, e eles falavam uma coisa interessante: estamos indo para a Terra Santa. Estamos indo para a terra que é verdadeiramente um templo de Deus. Por isso que a confusão até hoje naquele lado, por questões de terra, é tão séria. Porque Israel entende que a sua terra é uma terra sagrada. A terra é um templo de Deus. E dentro dessa terra que é o templo de Deus, havia o templo verdadeiro de Deus construído no Egito. E Israel, a nação primogênita, eles entendiam que além da terra ser o templo de Deus, eles também eram, como nação, o templo de Deus. A glória do Filho. Israel era o Filho de Deus do Antigo Testamento. Não falando que ele era Jesus, mas a glória do Filho de Deus, povo de Deus, nação sacerdotal, templo de Deus. O rei de Israel, ele era chamado de Filho de Deus. A glória do Filho. A glória do Filho. Não há o que negar. Essa é uma história muito linda, muito maravilhosa. E aqui em Oséias vai falar deste período, que quando Israel era menino, eu o amei. E essa relação deste Filho de Deus do Antigo Testamento, chamado Israel com Deus, era uma relação baseada no amor. Aqui nós vemos uma declaração de amor de Deus a Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ou seja, eu amei Israel e por isso o libertei. O que nós podemos trazer para nós nesta noite esse versículo? Irmãos, tudo que outrora foi escrito, repita comigo, tudo que outrora foi escrito para a minha edificação, foi escrito a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, amém. Consolação das Escrituras, eu tenho esperança. Faltou essa palavra. Tudo que nós vamos aprender é para ser praticado. E a primeira coisa que você precisa entender, que Deus quer fundamentar uma relação contigo baseado no amor. Talvez você veio para a igreja não ciente dessas coisas, não ciente que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele busca uma coisa conosco chamada intimidade, a proximidade. Tanto que no Novo Testamento, a igreja também é falada como templo de Deus. Deus quer se tornar tão íntimo, tão próximo de nós, que Ele vem residir dentro de nós. A obra maior que Jesus Cristo fez foi aproximar você de Deus de uma forma plena, que Deus veio morar dentro de você. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Continua o versículo e vai dizer o seguinte:
Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baais. O que são os Baais? Idolatria. Baal significa amo, significa senhor, mas indica posse. Olha só que coisa. Baal, significado primário, senhor, ok, mas posse. Sacrificavam os Baais, queimavam incenso aos ídolos. Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. A glória do Filho começa a perder um pouquinho a sua força agora. Aí, a partir desse momento, talvez nós mudaríamos o título desse sermão, o título dessa pregação. A primeira coisa que nós temos que entender é que, como já disse, tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós aprendemos com as Escrituras. E agora nós vamos ver uma coisa que aconteceu com Israel e que nós temos que evitar. A primeira coisa que eu gostaria de passar para você nessa noite, que Israel era um filho ausente. Foi criado, povo de Deus, sacerdote de Deus, primogênito de Deus, habitação de Deus como nação, terra, habitação de Deus. Mas com o tempo, Israel se tornou um filho ausente. E a Bíblia diz que Deus insistia. Olha só. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Será que nós somos filhos ausentes? Será que nosso corpo está aqui nesta noite, mas a nossa mente já seguiu viagem para um outro lugar? Israel era um filho ausente, produzido, criado por Deus, para ter comunhão com Ele, para ter um relacionamento baseado no amor, mas eles se ausentaram, se afastaram de Deus. Como que está a nossa relação com Deus? Como que está a tua vida com Deus? Nessa passagem, a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, vai usar termos muito familiar para nós, o termo pai e o termo filho. Em algumas passagens, pai vai significar pai biológico, nascido da carne, mas aqui pai e filho é no sentido de intimidade, de proximidade com Deus. Israel errou ao se tornar um filho ausente. Não só ausente dos cultos, mas ausente com sua comunhão, ausente com a sua dedicação, ausente. Meu Deus, a glória do filho que se tornou um filho ausente. É muito triste isso, meu irmão, quando numa família, o relacionamento se torna um relacionamento complicado. Aqui Israel, Deus insistia com Israel, mas quanto mais ele chamava, mais eles se afastavam. Às vezes nos lares. Qual é a tua relação com o teu pai? Qual é a tua relação com ele? Será que ele não está chamando você para uma comunhão, para uma aproximação, para uma melhora de relacionamento? Será que não está havendo uma insistência para que isso ocorra? Será que eu e você não estamos nos afastando ainda mais?
Israel errou ao ser um filho ausente. Nós podemos ser ausentes com Deus, nós podemos ser ausentes com os nossos pais. A grande pergunta que surge para mim e para você: aonde está você, meu irmão, nesta noite? Aonde está você, minha irmã, nesta noite? Talvez Deus e as pessoas que te amam estejam sentindo falta de você. Aquilo que Deus não está preenchendo, meu irmão, alguém vai preencher. Quando você tem falta de Deus, alguém vai naturalmente para este lugar de Deus. O filho, aqui desta passagem, vai colocar os Baais no lugar de Deus. O que será que está ocupando a tua vida? Aonde você está? O que está te entretendo? O que está chamando a tua atenção? O que está desviando a tua atenção de Deus, o teu foco de Deus? São as relações sexuais. Eu sou jovem, estou no vigor, estou em pleno vigor da minha vida sexual, da minha beleza e do meu apogeu físico. O que está roubando essa juventude? Ou algum objetivo no qual você está focado tanto, que se perdeu, que se tornou ausente, que se tornou nulo. Israel se tornou um filho ausente de Deus, e nós não podemos nos tornar um filho ausente de Deus, nem dos nossos pais da terra. Coisa mais triste que tem é ter um filho que está e não está. Ele está, mas não está. Repita comigo: eu não serei um filho ausente. Eu não serei um filho ausente. Por quê? Deus me fez para ter comunhão com Ele, um relacionamento baseado no amor. Tudo no qual você e eu estamos fundamentando a nossa união com Deus, que não seja esses critérios, não podem ser. Pois Jesus morreu para que houvesse isso. Mas, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. O amor de Deus gerou a libertação do Egito. Quero dizer para você que a tua libertação só foi possível porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um relacionamento baseado no amor. E aonde nós estamos e aonde você está. Deus insistia com o Filho. Aqui o Filho é Israel. Existe uma parte profética disso, mas nós não estamos analisando nesse ângulo. Então, que você não seja um filho ausente, porque nós perdemos muito, irmãos. Nós não temos como calcular o grau de perca, o valor desta perca que nós temos. Nós não temos como calcular. Eu só sei de uma coisa: eu não quero ser um filho ausente, que está e não está, que é e não é. A segunda parte. Primeiro, ele era um filho ausente. Israel errou sendo um filho ausente. Aí Deus, e não há dúvida, Deus falando como pai. Pai que é intimidade, aproximação com o filho. Aqui, pai, nesse sentido, Israel demonstra relacionamento. E não há dúvida, fui eu que ensinei Efraim a andar, segurando pela mão. Quando Israel estava sendo edificado como nação, quem tem filho aí, que filho começa a andar, ele começa a dar os primeiros passos, ou filha, né? Aí você vai com as pontinhas das tuas mãos, dando suporte para que aquela criança possa dar os seus primeiros passos. Depois ela começa a andar por si só.
Mas Deus, quando está estendendo as mãos, Ele está dando segurança. Olha, isso que Deus viu os pais humanos fazer, Ele retrata agora para com o filho dele, Israel. Eu estava segurando você pelas tuas mãos. Para quê? Para dar segurança. Para dar segurança para você. Muitas vezes, nós vencemos. Nós nos tornamos campeões. Nós ficamos mais bonitos, mais elegantes. E a gente não percebe que existe a mão, Deus está com a mão nos segurando para que a gente possa andar, nos apoiando, como verdadeiramente um pai apoia o seu filho. Irmãos, olha o gesto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A glória do filho, o nome do sermão. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baais, queimavam incenso aos ídolos. E não há dúvida, ele prossegue. Fui eu que ensinei a Efraim a andar, segurando pela mão. Segurando pela mão. Mas eles não perceberam. Que era eu que cuidava deles. Eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Outra coisa linda, olha, eu os atraí com laços de bondade, com cordas de amor. Fazia com eles como quem levanta até o seu rosto uma criança. Pego minha netinha assim, às vezes levanto ela aqui, chacoalho, olhando bem nos olhos da minha netinha. Essa passagem, né? A gente olha, levanta a criança e olha, Deus vai falar assim, ó, eu te segurei pela tua mão, Israel, mas você não percebeu que era eu que cuidava de você. Eu peguei você no colo, levantei até no meu rosto. Que coisa mais linda. A Bíblia, ela é uma carta, uma declaração de amor ao ser humano, e às vezes a gente não se toca que as coisas são assim. E aqui é todas essas escritas muito lindas. Fazia com eles como quem levanta até o seu rosto uma criança. Para dar-lhes de comer eu me abaixava até eles. Como um pai realmente íntimo do seu filho. Na hora de comer ele se assentava e dava de comer na boca do filho. Olha que coisa linda. Primeiro Deus falou, eu estava dando segurança para você. Estava dando segurança para você. Eu te levei até o meu rosto. Pegou do chão e levou até em cima. Olha só. A honra de um ser humano. Deus exaltando esse ser humano. A glória do filho. Deus exaltou Israel. E depois desse menino no chão, Deus... Ele senta no mesmo nível e dá de comer a Israel. Olha, ele dá segurança, ele eleva as pessoas e ele sustenta as pessoas. Então ele vai dizer, mas Israel, você não percebeu que era eu que cuidava de você. Primeiro, Israel era um filho ausente naquele período. O seu primeiro erro de Israel. O segundo erro de Israel, ele era um filho desapercebido. Ele não conseguia enxergar a mão de Deus na vida dele. A grande pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, já que é uma pregação deve gerar reflexão. Você tem conseguido enxergar Deus na tua vida? Ou assim como Israel desse período, você é um filho ou uma filha desapercebida que não consegue perceber a mão de Deus te dando segurança, a mão de Deus te exaltando, a mão de Deus te sustentando no chão. Israel
o segundo erro nesse período de Israel, nem sempre Israel foi assim, foi que Israel era um filho desapercebido. Um filho desapercebido da grandeza que o cercava. Pois quando você não consegue enxergar a mão de Deus na tua vida, meu irmão, você está em apuros, porque você começa a sofrer barbaridade por causa disso. Andamos por fé, por confiança na palavra de Deus e não por aquilo que nós vemos, tocamos, sentimos. O quanto antes você se conscientizar dessa realidade espiritual, vai ser melhor para você. Vai ser melhor para você. Israel era um filho desapercebido, muito semelhante ao que acontece em muitos lares. O pai e a mãe faz de tudo pelo camarada, ajuda no que é possível. Ele não é crente, o pai e a mãe ajudam. Eles não são crentes, o pai e a mãe ajudam o filho no que pode. E o filho não se percebe, ele é desapercebido. Pai e mãe crente fazendo tudo pelo filho, ele não percebe. E às vezes o pai e a mãe são filhos de Deus, são crentes. E o filho é crente, mas o filho também é crente, mas não percebe. É um desapercebido mesmo estando dentro da igreja. E isso precisa ser corrigido imediatamente. Porque nós não podemos viver dizendo que temos Deus como se, na prática, como se não estivéssemos. O pai e a mãe faz tudo por ele, por ela, mas não enxerga, nada está bom. Nada passa no setor de qualidade do filho. É um cara exigente que não enxerga. Está na hora de nós valorizarmos aquilo que Deus fala por nós, irmãos. Meu irmão, repita comigo. Eu vou abrir os meus olhos em nome do Senhor Jesus, para ver a grandeza de Deus. E uma confusão no deserto, em Êxodo 17, versículo 7. Uma confusão. Os judeus no deserto, os israelitas daquele período disseram: está Deus em nosso meio ou não? Deus abriu o mar vermelho, mandou as 10 pragas lá no Egito, e deu uma confusão, e eles levantaram um grito: está Deus em nosso meio ou não? Eles não, olha, com tudo isso, eles não conseguiram perceber que Deus estava no meio deles. Naquele período, Israel era um filho desapercebido. Está na hora de você enxergar Deus na tua vida, porque você ainda não morreu por causa dele, porque você tem chance de se edificar na presença, porque Ele quer que assim seja, porque a vontade soberana dele mantém você vivo. Mas se Ele mantém você vivo, tem um objetivo. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, e você tem todas as condições de ser essa pessoa melhor. Além de ouvir, além de ver, vocês precisam, e juntamente comigo, ouvir, para não sermos filhos desapercebidos. A glória do filho Israel, que nós estamos falando de Deus do Antigo Testamento. Primeiro, vamos lá, Israel errou. Vamos lá? Repita comigo. Israel errou por ser um filho ausente. Israel errou por ser um filho desapercebido. Aqui no versículo 7, Deus continua falando: o meu povo é difícil de se converter. Como que é isso? Converter aqui não é converter a Deus, porque ele já tinha um conhecimento de Deus básico.
é converter das suas más ações. Tudo bem? É chamado a olhar para o alto, mas ninguém levanta os olhos. O terceiro erro de Israel é que naquele período Israel se tornou um filho rebelde. Meu irmão, minha irmã, um filho rebelde é problema. Quantos pais estão tentando colocar um pouquinho de luz na mente dos seus filhos, mesmo sendo eles crentes, e estão com sérias dificuldades nisso. Israel, naquele período, era um filho rebelde. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vendo um erro de um período da história de Israel, e com isso Deus deixou escrito para que nós aprendamos com o erro deles e sejamos melhores nesses quesitos. Israel se tornou um filho rebelde. A desobediência entrou em cena. E se vocês continuarem, você vai ler nesses versículos que a espada chamou a espada sobre eles. Essa rebeldia deles chamou a espada sobre eles. E sobrou pouca coisa para contar a história desse Israel daqui. Se nós, mesmo com Bíblia debaixo do braço, mesmo confessando Jesus, mesmo com alguns cargos, mas que na vida prática nos tornamos filhos rebeldes de Deus, para que essa espada que veio virá de uma forma diferente, mas para que a espada, o juízo não venha sobre mim, sobre você, é necessário que haja uma mudança imediatamente. Porque essa espada trouxe grande sofrimento a Israel. Se somos filhos rebeldes, está na hora de um arrependimento. Essa palavra em hebraico, arrependimento, significa voltar para um lar seguro. É isso? Em Israel, arrependimento, techuvá, voltar para um lar seguro. Enquanto você permanecer rebelde, você não está em segurança. Como que eu sei que eu sou rebelde? Você está em obediência à palavra ou está andando de acordo com o que você acha do que é? Se a palavra concorda com você, ótimo. Se não concordar, acabou. Assim como veio o juízo de Deus sobre o antigo Israel. Mas nós temos uma alegria, que o aviso, existe uma lenda judaica, que existe o anjo do juízo e o anjo da misericórdia. Como Deus quer que a misericórdia chegue primeiro do que o juízo, o anjo do juízo tem uma asa só. E o anjo da misericórdia tem duas, para chegar mais rápido. Isso é uma lenda, tá ok? Mas uma coisa eu digo para você. Graças a Deus, que se esse for o meu problema, se esse for o seu problema, há tempo para a restauração da nossa vida. Há tempo para que a misericórdia chegue na nossa vida.
Nós vimos a história hoje da glória do Filho. Uma nação amada por Deus, mas que em determinado período da sua existência se perdeu. Talvez você ainda não se perdeu, mas está se perdendo. O teu coração não é tão quente que nem era antes. A tua fé não tem o mesmo sabor que tinha antes. É preciso uma mudança, meu irmão. E é possível essa mudança. É possível voltar ao primeiro amor. É possível ser um crente de idade e ser fervoroso. É possível dar um glória a Deus gostoso, sim. É possível. É só você querer e se desgastar com Deus. É se ocupar com Deus. É amar a Deus. É deixar de ser ausente. É deixar de ser desapercebido. É deixar de ser rebelde. Para ser aquilo que Deus deseja que você é. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí no próximo versículo diz que o Espírito Santo nos revelou, né? Nos revelou aquilo que cabe dentro de nós, viu, irmão? Porque é muito mais do que a gente pensa, do que a gente analisa. Então, vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração. Vamos terminar o culto cedo. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, como disse no princípio, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, Senhor. Senhor, nos ajuda, nos socorre, meu Deus. Oh, meu Deus, quer estejamos ausentes, quer estejamos desapercebidos, quer estejamos na rebeldia, tem misericórdia de nós e nos fortalece no nosso homem interior. Senhor, nos guia pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome, Senhor. Faça de nossas vidas, vidas que Te glorifiquem, meu Deus. E que alegria, por ser templo, habitação do Teu Espírito, volte aos nossos corações, volte às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O pastor precisou ir para Vinhedo, na igreja nossa de Vinhedo, junto com o presbítero Ronaldo, por isso ele não esteve aqui, ok? Mas ele deve estar até com saudade, porque ele ama os irmãos, amém? Graças a Deus. Serginho, olha, vamos mudar um pouquinho, tá? Serginho, dá a benção apostólica. Vou mudar um pouquinho, irmão. Vamos quebrar a rotina. E aí depois estará encerrado. Mano, Paz do Senhor, igreja. Vamos fechar os olhos, estender as mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre cada um de vós, no te guardando, te abençoando, aonde quer que você fores. Que a mão de Deus poderosa te sustente em todos os lugares onde vocês forem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Serginho. Obrigado por ter participado.